Olá pessoal, dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 5, onde veremos as medidas de área. E eu pergunto para vocês, para que servem essas medidas de área? Para saber o quanto uma figura ocupa em um determinado lugar. Por exemplo, se a gente tiver aqui um quadrado, essa parte aqui que eu acabei de pintar significa exatamente o que ele ocupou aqui na tela, ou seja, a área que ele ocupou nessa tela. Então, as medidas de área vai servir para isso, para indicar o quanto, por exemplo, esse quadrado ocupou aqui. E veja que são figuras planas. Sempre que a gente falar de área, nós só estamos falando de figuras que só têm duas dimensões. O que são dimensões? São as medidas que essa figura possui. Por exemplo, esse quadrado ele só possui o quê? Comprimento e largura. Nesse sentido, a gente só pode calcular a área dele. Percebam que nas medidas de comprimento, nós só tínhamos uma dimensão, que era o quê? O comprimento. Pois o nosso objetivo lá é só descobrir tamanho de coisas. Aqui não. Como é área, nós vamos trabalhar com duas dimensões, com dois tipos de medida, que é o comprimento e a largura. Até porque, lembrem, quando a gente calculava lá área de quadrado, de retângulo, de triângulo, sempre nós tínhamos lá envolvidas nos cálculos o comprimento e a largura daquelas figuras. E as medidas de área também são compostas por unidades. O quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Essas são as unidades que compõem as medidas de área. E aqui também elas vão ter siglas. Aqui, o quilômetro quadrado a gente representa por km quadrado. Hectômetro quadrado a gente representa por hm elevado a 2. O decâmetro quadrado, dan elevado a 2. Metro quadrado, m ao quadrado. Decímetro quadrado, dm ao quadrado. Centímetro quadrado, cm elevado a 2. E o milímetro quadrado, mm elevado a 2. Daí, a gente pode montar também a tabelinha. E aqui, como é que vai funcionar, pessoal? Quando eu for nessa direção, nós vamos multiplicar. Porém, nós não vamos mais multiplicar por 10 aqui. Aqui terá que ser por 100. Ou seja, cada setinha nessa direção, ou seja, para a direita, vai valer uma multiplicação por 100. E se a gente for para a esquerda, divide. Por quanto? Por 100. Cada setinha nessa direção vai valer uma divisão por 100. E aqui nós temos a nossa tabelinha das medidas de área. Eu não vou colocar exemplos referente a ela porque vai funcionar da mesma forma como os exemplos lá das medidas de comprimento. A única coisa que vai acrescentar aqui é que nós não estamos mais nem multiplicando nem dividindo por 10, e sim por 100, justamente por conta das dimensões. Como eu falei para vocês, nós aqui não estamos trabalhando apenas com uma dimensão, como lá, que era o comprimento. Aqui nós estamos trabalhando com comprimento e largura, porque nós estamos em busca de áreas. Por isso, pessoal, que quando a gente ia calcular a área de um quadrado, de lado, por exemplo, 1 decímetro, a gente sabia aqui que a área era o quê? Lado vezes lado, não era assim? E aí ficava 1 decímetro vezes 1 decímetro, que dá o quê? 1 decímetro ao quadrado. E por que ficava aqui ao quadrado? Porque nós estamos calculando a área do quadrado. E se nós estamos calculando a área do quadrado e cada lado dele tem uma unidade de comprimento, que nesse caso é o decímetro, quando nós calculamos a área, a unidade do valor tem que estar em quê? Em unidades de área, que nesse caso é o decímetro quadrado. Por isso que fica esse símbolo, decímetro ao quadrado, porque aqui é uma unidade de área. Encerro essa aula por aqui. Bons estudos
e até a próxima.